Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito bom estar aqui com vocês, para bater esse papo. Eu aqui na minha casa e você aí na sua casa, sabendo que Jesus está aqui e Jesus está aí. Esse Deus é tremendo, amados? Nós não podemos deixar de buscá-lo nunca e nem de reverenciá-lo e referenciá-lo. Ele é uma referência de vida para mim e para você. Não existe outro caminho, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós temos que buscar nele as nossas perguntas e as nossas respostas, ou seja, Ele está pronto para te responder, está pronto para te ouvir. Então, Jesus Cristo nos ensina cada dia mais que a vida com Cristo é a melhor que tem, porque tem pessoas que dizem para mim assim, não, o Jesus é ótimo, o melhor caminho está ótimo, tudo está bom, tudo está maravilhoso, a única solução que não tem é para a morte, para o resto tem. Eu falei, não, para a morte também tem, porque Jesus morreu e ressuscitou e deixou uma esperança para você e para mim. E Ele falou que vai preparar lugar para mim e para você. Que no céu há muitos lugares lá que Ele vai preparar para você. E Ele vai voltar para buscar a gente. Então, essa é a esperança da vida aqui na Terra. Ninguém vai durar para a eternidade aqui na Terra, por mais que busquem soluções científicas, mas nunca encontrarão. Porque a verdade, ela já foi dita, lida e continua sendo vista, sentida. Hoje eu tive um prazer de conhecer a nossa irmã, como é que é o nome dela? Conheci a nossa irmã Ana. Como é que é o nome dela, da irmã que conheci hoje? Cacilda. Conheci a Cacilda, assim, ela estava no consultório e ela demorou, ficou olhando para mim, olhando, depois disse assim, eu ouço todas as suas palavras no Instagram, na internet, Eu falei, benção, te conheço, senhor, você é uma benção. É muito bom de saber que a nossa vida... E eu perguntei para onde ela morava, ela veio aqui em Niterói, e ela mora em Cabo Frio. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e alcança lugares que a gente não imagina e pessoas que não imaginam. Por isso que eu continuo falando com você, para que esta casa, a sua vida e a vida de cada um de nós possamos ser abençoados, Então, Ana, Vanessa está ligando para mim. Pode ligar para ela? Então, é desse jeito que nós fazemos. Dentro de casa, temos filho, temos neto, e assim a gente vive, mas vive falando desse evangelho. Hoje eu tenho uma situação assim que eu acho que é importante para mim e para você, que Romanos 8:28 diz o quê? Diz o quê? Sobre agradar a Deus, E Ele satisfará o desejo do teu coração? Sim. Todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero comentar um pouco sobre isso, Já falei muito desse versículo, mas ele é como se diz assim, um divisor de águas, Muito importante. Primeiro, como que você pode amar a Deus? Todos aqueles que Deus procura abençoar todos aqueles que o amam, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus, Deus não pode cooperar. Se você ama uma pessoa, com certeza, esta pessoa que você ama, com certeza você tem vontade de colaborar e de cooperar. Amém ou não amém? Isso não está no coração de Deus, está no seu coração, está no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para nós amarmos, como diz assim, eu quero
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Eu vou querer ajudar as pessoas. Eu me sinto na obrigação porque eu amo essa pessoa, eu quero o bem dela. E a Deus é a mesma coisa, amados. Vocês lembram que Deus foi feito o quê? Ele criou o Magno. Quanto tempo, Magno? Deus te abençoe, querido. Paz do Senhor, Magno. Então, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Enéia, baixa paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam é porque se doam. Né? Deus ama porque se doa. Quando Deus diz a todos aqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por exemplo, eu entendo que Deus deu Jesus para mim. Por quê? Eu amo a Deus e eu recebo Jesus Cristo como uma doação, como meu Senhor, porque Deus doou Ele para mim de uma forma que minha vida mudou. Isso é tremendo, amados. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E depois ele bota que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Chamado segundo o propósito de Deus. O propósito de Deus, amados, é você conhecer a palavra de Deus. Como é que você pode conhecer uma pessoa se você não ouvir essa pessoa? Ela fala, é a palavra da pessoa que faz eu conhecê-la. Né? E se a palavra dela é verdade, eu quero me aproximar dela. Se a palavra dela é uma mentira, eu não quero ficar perto dela. Vocês estão me entendendo? Qual é o propósito de Deus? É entender a palavra dele, é conhecer a palavra dele, é saber que eu estou no propósito, né? Que eu sou chamado segundo o propósito dele. Eu sei que as coisas vão cooperar para mim. Então, eu chamo até no português, oração principal e oração subordinada. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados. Então, é uma causa. Se você ama a Deus, né, todas as coisas vão cooperar para você. Mas, porém, todavia, se você foi chamado, né, sinta-se chamado. Deus te chamou e você aceitou, e você recebe, e você o ama, e você o segue, e você o busca, e você procura, e você elogia, você santifica ele, como a oração diz: Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. O que significa Pai nosso que estás no céu, santificado? O que significa santificado, amados? Separado. O que significa santo? Você é santo, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que faz o bem, você é uma pessoa que eu amo você, você é muito... Pai nosso que está no céu, santo, verdadeiro, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Deus que é amor, Deus que é Senhor, eu estou santificando o meu Deus. Quando eu elogio, quando eu trago atributos, quando eu trago adjetivos agradáveis, a verdade de Deus, eu estou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino para mim. Eu quero ser chamado, eu quero andar no teu propósito, eu quero fazer aquilo que a palavra diz, eu quero ser separado para Deus, ser santo e ser separado para Deus. Amém, querido? O que é ser santo e separado para Deus, né? O que diz Hebreus 12, 14, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação, ação de se santificar, ação de fazer, de tornar-me santo, me separando para Deus. Ação de falar com Deus e dizer que eu amo, que eu o busco, e as minhas práticas, a minha vida, é Efésios capítulo 4, versículo 25 e 26 e 27. Isso está escrito aqui, ó. Eu vou abrir a Bíblia para vocês, Efésios capítulo 4, né? Para a gente poder saber que para agradar a Deus, eu tenho que ser separado para Ele.
Eu tenho que agradá-lo, eu tenho que aceitar a verdade dele e viver de acordo com a palavra dele. Eu não posso viver contra a palavra dele se eu não obedeço. Uma pessoa que você ama, chega para você chega para achar, pô, meu irmão, vem aqui em casa que eu estou precisando da sua ajuda aqui para mim fazer um. Ah, hoje não dá não. Amanhã não dá. Depois não dá. Ah, meu irmão, vem aqui em casa porque eu queria receber você. Eu não venho porque não dá. A pessoa está sempre negando. Ou então chega para você, marca uma coisa com você, não faz, e desatento, faz errado. Como que você pode amar uma pessoa? Mas agora, quando esse Deus te acolhe, te recolhe, te chama, te acolhe, e eu gostei muito da ilustração, né, que tem da Pegadas na Areia, né, que fala o quê? Você está andando com Deus, Deus está do teu lado, você está vendo os passos de Deus ali do seu lado o tempo todo, que maravilha. De repente você vê, ai meu Deus, eu não estou vendo mais os passos de Deus, cadê Jesus que está comigo? Jesus não está mais comigo? Aí Jesus fala para você, não, você está cansado, eu estou te carregando no colo. Tem momentos que na vida a gente precisa de colo, né? E tem gente que dá colo, e esse diz que eu tenho que amá-lo, né? Eu amo a Deus, não porque Ele me ama, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Depois que eu entendi o chamado, eu quero andar no seu propósito, né? E eu falei aqui sobre Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz o seguinte, assim diz, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Isso agrada a Deus, se você deixa de falar mentira. Ah, pessoal, uma mentirinha não é bom, não? Nenhuma. Mas aí não, você fala a verdade, dói quem doer, tem que falar. Lógico, você não vai chegar para você, ó, eu não deixo de falar, morreu com a pessoa, já joga na... Lógico, tem que ter sabedoria para isso, mas a verdade tem que ser dita. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu tenho que amar o meu próximo. Você lembra da parábola do samaritano, que o samaritano que estava lá passando, né, de viagem, né, indo para Jericó, ou vice-versa, e de repente ele viu uma pessoa caída no chão. Primeiro tinha passado um sacerdote. Não basta ser sacerdote, não. E o sacerdote passou, olhou, viu a pessoa caída, machucada, porque foi roubado, assim, fingiu que não viu. Veio o levita também, que trabalha na casa do Senhor, olhou, desviou. Veio um samaritano. O samaritano é porque os judeus odiavam o samaritano, né? Como diz a mulher samaritana, vocês não se dão com a gente, os judeus, né? João capítulo 4. Mas Jesus dá a parábola justamente por isso. Aquele samaritano foi lá, estendeu a mão para ele, levantou ele, colocou ele num hotelzinho lá e falou assim, ó, tudo que ele gastar, faça o curativo, faça isso, passou vinho, acudiu o necessitado, fez por onde. Amar é isso, amar é se doar. E Deus vai andar segundo isso. Deus quer fazer com que você seja abençoado, que você seja uma verdadeira ante do propósito de Deus, né? Então aqui, ó, Efésios capítulo 4, tem que ser santo, tem que se agradar para agradar a Deus. Irai-vos e não pequeis. Pastor, eu posso me irar? Não, você não consegue não se irar quando acontece uma coisa revoltante que você não engole, você fica irado. Mas você não deve pecar. Mas como? Se eu irei, eu pequei. Não. Se você não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, aí você consegue. Eu já tive situações que eu já me irei. Eu saía dali e falei, meu Deus, eu não posso fazer nada de errado contra essa pessoa. Eu orava a Deus e pedia a Deus. Às vezes eu pedia aos outros para orar por mim. De repente eu estava ali querendo amar. Entendeu? Amar essa pessoa, porque talvez ela não sabe o que faz. Porque Jesus, quando na cruz chegou, falou, é difícil? É, meu amado. Não estou falando que é fácil, não digo que eu sou perfeito. Não, eu sou mais errado do que você, talvez. Mas eu procuro acertar. O pecado, para mim, tem que ser um acidente. Amém, queridos? O sol, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr você. Versículo 27, não dê lugar para o diabo. O diabo quem é? O diabo é aquele que tenta contra você. Ele tentou Jesus.
né? Quando Jesus ficou sem comer, aqui, transfere essas pedras, você é filho de Deus, transformar em pães. Jesus, nem só de pão viverá o homem. Eu não quero ouvir sua voz, eu não preciso de você, diabo. Eu não quero dar lugar a você. Depois o diabo levou ele no pináculo do templo, falou, tá vendo lá, todos esses reinos aqui eu posso te dar. Ele falou, não, a Deus eu somente adorarás, e nunca você. Eu não quero dar lugar ao diabo. Né? E tem muitas outras, porque ele é o tentador. Né? Ele é aquele que tenta te bajular às vezes, tentar oferecer coisas para você errada, para você cair em cilada. Né? Igual como é que você pegava o passarinho, lembra? Botava uma gaiola, botava um alçapão, botava comidinha lá dentro, o passarinho, coitado, comia, de repente o alçapão fechava, você pegava o passarinho. E o diabo faz a mesma coisa, ele tenta botar iscas, né? Ele é o sedutor de todo mundo, como diz em Apocalipse, o sedutor. Ele seduz a pessoa para que agrade, porque nós somos seduzidos pela carne. Então, a carne luta contra o espírito. Gálatas, capítulo 5, né? Nós temos ali os frutos da carne e os frutos do espírito. Isso é fundamental para a minha vida, para o Senhor. Eu quero agradar a Deus, eu quero ser santo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, nenhuma palavra torpe, se unicamente que for boa de edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que vão te ouvir. E, por favor, não entristeça o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Eu vou parar por aqui. Né? Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria falar também sobre Esther, né? Que Esther, Rainha Vasti foi destituída do cargo de rainha, né? Na cidade de Suzã, e o rei foi, o que eu faço? Ela me desobedeceu, mandou ela embora. Mandou ela embora e falou assim, como? Você mandou ela embora, não pode mais, o que eu faço agora? Eu vou ficar sem rainha? Aí a comitiva falou, não, a lei diz que você tem que eleger outra. E Deus preparou tudo isso. Para eleger quem? A Rainha Esther. Tem um livro na Bíblia, Rainha Esther, né? E a Rainha Esther foi lá e se tornou, competiu com tantas outras e ganhou. Mas, logicamente, existiu um intercessor chamado Mordecai, o tio dela, tremendo, que cuidou dela. É uma história maravilhosa, mas o mais importante que eu quero que você entenda, que você saiba, que a Rainha Esther, depois que se tornou rainha, ela esqueceu de Deus. Ela esqueceu do povo dela. E de repente surgiu uma situação que surge na minha e na sua vida. Um momento de decisão. Esther, ela estava ali e Mordecai falou assim, olha só, o Ramã, que é o conselheiro do rei, quer matar todo o seu povo, os judeus. Está tramando para matar todos o seu povo, destruir todos eles. Não quer mais nenhum judeu na fazenda. Que nem Hitler quis fazer, né? O Holocausto. Vamos lá, queria matar todos. Aí Mordecai falou para a rainha, rei Esther, por favor, intercede por nós, hein? Fala com o rei para que não faça isso. Você é rainha, pô, ele vai te escutar. Aí a rainha falou assim, Mordecai, para eu falar com o rei, ele pode, eu não tenho o direito de falar com ele. Eu teria que ir para o meio de uma área, pedir audiência, e se ele não der, ele pode me matar. Se eu estou intrometendo na vida dele, eu vou me matar. Ele pode me matar. Aí, não, mas ele não vai te matar. Deus não vai deixar. E aí o Mordecai falou com ela, olha só, você acha que você virou rainha por quê? Você acha que Deus te colocou como rainha por quê? Porque tem um propósito na sua vida. Esse é o propósito. Esse é o momento de você salvar o povo de Deus. Ela ficou, meu Deus. Aí ela caiu a ficha. É mesmo. Como é que eu consegui ser rainha? Muitas vezes a gente consegue conquistar as coisas porque Deus nos colocou lá por um propósito. Você ama a Deus? Chamado segundo os propósitos dele, ele quer fazer muito mais por você. E aí a Rainha Esther mandou que
seus conselheiros, todas as pessoas que estavam cerca dela, jejuar, orar, pediu para o povo judeu orar, pediu para Mordecai fazer um levante de oração, de jejum, e ela foi lá, se apresentou ao rei, levantou o cetro, e o rei foi falar com ela, e ela conseguiu salvar todo o povo judeu, e prendeu a Ramã, que era aquele que estava incitando ao rei para matar os judeus. Salvou, porque ela tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão miudinho, já tenho tanta idade, já tenho tanto... Não, tem uma pessoa que precisa ouvir a tua voz. Como hoje a Cacilda falou comigo, me deixou muito alegre. Falei, puxa vida, lá de Cabo Frio, está ouvindo minhas mensagens e está sendo abençoado. Hoje você está ouvindo. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida e te chamou para esse propósito, né? Porque todas as coisas vão cooperar para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu trago essa palavra e vou orar com você agora, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Senhor Deus, me prostro diante de Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus Senhor, Deus que ouve a nossa voz, não só a minha, mas ouve a deles que estão me ouvindo, porque eles são filhos, eles estão ouvindo aqui porque eles Te amam, eles sabem que a palavra de Deus aqui é verdade, e esta palavra alcançou a casa deles. Eu vejo anjo, eu creio que anjo entrou na casa deles, e que a Tua palavra está sendo um perfume dentro dessa casa. A glória de Deus há de se manifestar, curas irão surgir, milagres vão acontecer, a força de Deus para tomar decisão. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os filhos, os netos, abençoa cada um daqueles que está me ouvindo, que vai ouvir mais tarde, para que seja tocado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, para que sejam santos e separados para Deus, para que se sejam andar na verdade, andar no caminho, o caminho que é maravilhoso, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca se esqueça, porque Jesus nunca te abandonou. Ele estende sempre a mão dele para você e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus, queridos. Um abraço, Magno. Um abraço, Néia. Luciana, Deus te abençoe, ser contigo. Amém. Deus abençoe Maria Helena Silva de Brasília. Jesus te abençoe muito. Te amo. Glória a Deus. Um abraço dessa família linda, né? Alexandre, oh maravilha, esses netos maravilhosos. Que Deus te abençoe você e toda a sua casa. Vão em paz, fiquem em paz. E domingo nós estamos na igreja. Amém? Domingo de manhã e de noite. Abraço.